Boa noite, sejam bem-vindos à nossa programação especial, aqui diretamente, chegando à sua casa, chegando onde você se encontra neste momento, e gostaríamos de dar as boas-vindas a você que entrou nesse canal neste momento, sintoniza aqui o site da Igreja Adventista Medeirosinha São Vicente, e damos as boas-vindas à nova temporada dessa programação, Ensinos da Bíblia. Temos aqui connosco um convidado especial nesta noite, o ancião da Igreja da Monte Sossego, a Igreja aqui de São Vicente. Seja bem-vindo à nossa programação e vamos tê-lo aqui connosco por algumas semanas, recordando e fazendo um resumo da nossa lição da Escola Sabatina. Vamos ter mais explicações como a nossa programação vai decorrer ao longo dessa temporada, que será mais ou menos de 3 meses, ou seja, um trimestre. Mas antes de tudo, gostaríamos de convidar o ancião Carlos que nos unisse em oração para que realmente continuássemos com a presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amorável, querido Pai, nosso Salvador. Amém, Senhor. Neste momento, Senhor, nós queremos invocar o Teu glorioso e poderoso nome para pedir-te que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor abençoe a cada um de nós, mas principalmente os Teus filhos e filhas lá em suas casas, aqueles que estão também nos hospitais, aqueles que foram afetados por esse vírus, que o Senhor, a Deus, possa curar as famílias, Amém. Curar a nossa nação, curar o mundo. Amém. Nós acreditamos que o Senhor é a solução para todo o problema deste mundo. Amém, Senhor. Por isso deixamos tudo nas Tuas mãos e que a Tua graça possa ter e repousar sobre todos os Teus filhos, mas também que nós, como Teus filhos ou como Tuas criaturas, possamos procurar sempre fazer a Tua vontade. Amém, Pai. Em nome e por amor de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Pai. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação. Estamos aqui na nova temporada, os ensinos da Bíblia. Mais uma vez, Carlos, seja bem-vindo a essa programação, que realmente se sinta bem aqui no nosso meio. Pois quero também agradecer essa oportunidade de poder participar nesse projeto que acredito que vai ser maravilhoso, Ensinos da Bíblia Sagrada. Obrigado. Como eu dizia, estamos iniciando uma nova temporada e durante este trimestre vamos estudar um estudo bíblico denominado Fazendo Amigos para Deus. Esse estudo foi escrito por um grande evangelista de nome Mark Phelan, trabalhou em vários lugares, é reconhecido mundialmente, foi o vice-presidente da Conferência Geral dos anos 2005 a 2010, agora não no ativo, digamos, como o pastor, mas é o conselheiro atualmente do presidente da Conferência Geral nesse momento. A Igreja Adventista, ao longo dos tempos, tem uma grande preocupação relacionada com a missão. E a Igreja tem lançado um projeto denominado ETM, Envolvimento de Todos na Missão. E é um projeto de cariz evangelístico que apela a todos, cada membro, cada igreja, cada entidade administrativa, a se envolver na missão. E dentro desse projeto do envolvimento na missão, tem algumas vertentes. Tem a vertente interna, a vertente externa e a vertente para cima, onde cada membro, cada igreja é chamado a desenvolver, segundo as suas capacidades, e atingir pessoas para a missão. Nessa ótica também é que temos um título bastante interessante, pois não é, Carlos, esse título, Fazendo Amigos
para Deus. Será que vai dentro desse projeto da igreja de envolver a todos na missão? Certamente, a nossa missão, a missão da igreja, é fazer amigos para Deus. Ok. É conquistar pessoas, porque, de qualquer forma, Deus é apaixonado para a salvação das pessoas. E até inclusive há como uma discussão, a missão é de Deus, a missão é dos homens, mas os teólogos chegam à conclusão de que realmente até dizem o missio Dei, ou seja, a missão de Deus. E somos colaboradores, mas a missão realmente de Deus. E como diz muito bem, Deus é apaixonado pelas almas. E ao vermos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar um Deus à procura do homem. Ou seja, a iniciativa primeira é de Deus. Então, podemos concluir que a missão é de Deus e nós somos apenas colaboradores. Podemos ler 2 versículos só para iniciar e para mostrar, essa dinâmica, que realmente a missão é de Deus e somos colaboradores. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você que está em casa também pode nos acompanhar lendo a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde realmente vamos encontrar essa noção de que realmente é Deus procurando os pecadores, ou seja, a iniciativa foi de Deus. Podia ler, por favor? Eclesiastes 3, 11. Ok, então vamos. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não passa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Obrigado. Então aqui podemos ver que realmente Deus é que colocou no nosso coração, no seu coração, a ideia da eternidade, ok? Não é algo novo, mas Deus ao criar o homem, já na sua gênese, no seu DNA, colocou então essa ideia de eternidade. Vou ler, Carlos, com a permissão também de você em casa, um outro versículo, no capítulo 5, versículo 8, do livro aos Romanos, que é um livro do Novo Testamento, aos Romanos, o livro escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é lindo esse versículo? Nos dizendo que nós, sendo ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Então vemos aqui, e podemos ler outros versículos, de que realmente a missão é de Deus. É Deus a procura realmente de nós como seres humanos. Mas voltando para a nossa lição, nessa dinâmica de fazer amigos para Deus e analisando, só para acrescentar, a nossa lição, o nosso estudo, o nosso guia, tem 3 lições. E a primeira lição é por que testemunhar. Carlos, o que é isso de testemunhar? A nossa lição, a primeira lição, tem como título por que testemunhar. O que é isso de testemunhar? Bom, nós, acho que todo mundo sabe, quando, por exemplo, alguma coisa acontece ali entre a vizinhança e, por exemplo, vai haver uma discussão e a discussão ficou cada vez mais quente, mais caloroso e alguém agrediu o outro, por exemplo. Automaticamente a pessoa, às vezes daqueles, por exemplo, aquele que foi ofendido, por exemplo, vê para os lados, procura alguém que presenciou aquele acontecimento para poder pedir para ele: olha, seja testemunho que eu não fiz nada, eu não procurei e tal, mas ele está a me ofender, está a me agredir. Então, nós, pode ser
alguém testemunha de algo que presenciou, que viu, que pode ser coisa boa ou pode ser também coisa não muito boa. Então, neste caso, por que testemunhar? Nós estamos a falar de algo muito bom, muito maravilhoso. Algo que começamos na introdução a dizer de que é Deus, é algo que nasceu na mente e no coração de Deus. É algo que Deus ama, que é os seus filhos. Ele criou-nos a sua própria imagem. Então, o pecado entrou no mundo, criou essa dificuldade e essa separação entre Deus e o homem. E assim, Jesus então criou um plano de salvação para os seus filhos. E os testemunhas, portanto, nós testemunhamos desse grandioso amor, desse plano de Deus de resgatar os seus filhos. Então, testemunhar é isso de mostrar o que vimos, o que ouvimos, o que presenciamos em relação a Cristo. Em outras palavras, podemos dizer que o testemunhar é mostrar aos outros aquilo que Cristo fez em nossa vida, as mudanças, as coisas boas que aconteceram na nossa vida. Então, isso realmente vai ser uma lição muito interessante, o porquê de testemunhar, ou seja, porquê de mostrar aos outros o que Cristo fez em nossa vida. Mas isso nos leva ao quê? Depois que testemunhamos, tem alguma vantagem? Ganhamos algo com isso? Bom, quando compreendermos quem é Jesus, quem é Deus, o seu amor por nós, o desejo dele é nos ver bem, em que tudo passe bem conosco. Então, esse amor, quando entendemos esse amor, então não podemos ficar calados, não podemos ficar ociosos. Então, temos que passar para a ação. Precisamos, então, de procurar alguém para partilhar esse amor tão grande que recebemos e que conhecemos em Jesus. Então, o facto de conhecer Jesus então, vai nos proporcionar oportunidades. Exato. Então, vamos ter assim essa oportunidade, vamos encontrar... E é bom frisar de que as oportunidades é o próprio Deus que cria. Deus cria as oportunidades. Deus prepara as circunstâncias. Tudo por quê? Porque Ele nos ama tanto, Ele nos ama de tal forma que Ele quer ver-nos felizes neste mundo e também na eternidade. E nessa questão de criar oportunidades, vamos ver de que realmente Deus age em nossa vida porque Ele quer nos salvar. E para que isso aconteça, e Deus quer que todo mundo lhe dê glória, ok? E nisso nos diz que ninguém pode evocar se não crer, e ninguém pode crer se não ouvi-lo, e ninguém pode ou escuta se ninguém falar. Então aí entra realmente a nossa parte, pois não? Certo, então nós entramos para testemunhar aos outros, porque as pessoas realmente vão ficar sem conhecer, se nós não apresentarmos. Porque primeiro nós recebemos, porque nós não podemos levar aquilo que não temos. Conhecemos, exatamente. Então nós recebemos de Deus, conhecemos a Deus, conhecemos o seu amor, então agora nós vamos à procura daqueles que ainda não tinham ouvido das boas novas, desse tão maravilhoso amor, para podermos partilhar então coisas. Esse Deus então é maravilhoso, Ele cria oportunidades e Ele nos dá o privilégio de participar dessa oportunidade, porque é como lemos no início, o seu maior desejo é que todo mundo se salve. Okay? Certo, e nós vimos, pastor, que tem um verso que é de Lucas, capítulo 19, verso 10, nos diz que Cristo veio à terra para salvar o perdido. Então, como é que nós perdemos? Perdemos lá no Éden, diante daquela prova
o homem poderia então obedecer a Deus, que disse, desse fruto não comereis, ou desobedecer. E infelizmente desobedeceram a Deus, comeram do fruto. Então nós perdemos. Mas Jesus agora vem à nossa procura. Isso é maravilhoso. Mas, Carlos, você já tentou imaginar o que pode trazer alegria ao coração de Deus, ou magoar o coração de Deus? Porque o facto de testemunhar nos cria oportunidades, mas também alguém já dizia que ao testemunhar vamos alegrar o coração de Deus. Além disso, tem mais alguma coisa que pode trazer alegria ao nosso Deus, a Jesus, nosso Salvador? Nós, geralmente como pecadores, nós fazemos muitas coisas que desagradam a Deus, que faz Deus ficar triste. Por exemplo, nós costumamos perguntar às pessoas: como vai o seu dia? Está tudo bem consigo? E agora pergunto, e se nós fizéssemos a mesma pergunta para Deus? Perguntando a Deus: meu Senhor, como foi o seu dia? Como foi o seu dia hoje? E tudo bem? Podemos imaginar a resposta de Deus. Seria uma resposta positiva, negativa? Como é que funciona? Bom, vamos imaginar a resposta que possivelmente Deus poderia dar neste tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo. Neste tempo presente da pandemia, qual seria? Você pode imaginar o coração de Deus neste momento? Eu posso imaginar Deus que ama tanto os seus filhos, vendo os seus filhos a sofrerem, muitos com medo, muitos desesperados. Às vezes é um membro da família que está internado, e há situações de pessoas entubadas. Então nós imaginamos, possivelmente a resposta de Deus seria, quando nós perguntássemos para Ele como foi o seu dia: o meu dia foi extremamente difícil. Os meus olhos encheram-se de lágrimas ao ver 1000 campos de refugiados cheios de crianças com frio, famintas e a chorar. Andei pelas ruas movimentadas, cidades do mundo, e chorei com os sem-abrigo, com os pobres. Meu coração fica destroçado por causa das mulheres agredidas e das crianças amedrontadas, vendidas como escravas sexuais. Presenciei as misérias da guerra, os efeitos devastadores das catástrofes naturais e a dolorosa agonia de doenças debilitantes e mortais. Então, certamente, todas estas coisas que Deus vê todos os dias, dói o coração de Deus, né? E então, como terminam estas histórias que nos dizem estes finais sobre Deus? Portanto, Deus sofrendo, vendo o homem a sofrer, os seus filhos a sofrerem. E ao contrário, será que alguma coisa podemos fazer para alegrar o coração de Deus diante de toda essa situação que estamos vivendo? Nós, ao cumprir o seu mandato, ele disse, Mateus capítulo 28, verso 19, ele disse: ide por todo o mundo, né? Ensinai a todas as pessoas, a todas as criaturas, do meu amor. Mais ou menos assim que ele diz naquele verso. Exato. Então, quando nós formos aquelas pessoas, porque se Jesus estivesse aqui, como 2000 anos atrás, ele faria. É por isso que no capítulo 15 de Lucas tem mais ou menos 3 histórias onde nos mostra a alegria, comparada à alegria de Deus. Vemos a alegria de um pastor ao reencontrar uma ovelha que tinha perdido. Vemos a alegria de uma senhora que tinha perdido uma dracma, que era realmente
um dote ou um presente do seu casamento, a alegria dela chamando as vizinhas para se alegrar com ela. E por último vemos também a alegria de um pai que depois de muitos anos, um filho perdido longe de casa, o filho volta. Então, mais ou menos isso demonstra a alegria que Deus sente. Até diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, isso demonstra que, além de toda essa tristeza que o mundo está a vivenciar neste momento, Deus se alegra. E se alegra muito quando um pecador se arrepende. Que realmente é seu desejo que todos cheguemos à salvação. E é algo interessante, é que ao contrário do pensamento humano, é que muitas vezes queremos tudo para nós e queremos crescer sem dar nada. Mas para Deus, nós crescemos quando damos. É isso? Como é que funciona essa lógica divina, essa lógica de Deus? Crescendo ao dar. Nós crescemos quando damos, porque o próprio Deus diz que há mais alegria em dar do que em receber. Então, quando nós ajudamos as pessoas com fome, então nós, nestes últimos dias, desse tempo de confinamento, quando saímos para levar alimento, para levar o pão às pessoas, não é? As pessoas ficaram muito felizes. E nós, em contrapartida, ficamos também. Ficamos felizes por verem as pessoas felizes. E isso, falando assim, me lembra digamos, de uma história ou alguém dizendo o seguinte: já imaginou você procurando um presente para a pessoa amada? E você procura, e chega a uma certa altura, encontra o presente certo, que realmente acha que enquadra com essa pessoa, por uma ocasião de aniversário de casamento, aniversário natalício, ou por uma ocasião especial, você encontra um presente que realmente é a cara da pessoa. E você compra, embrulha o presente e entrega naquele grande dia para a pessoa. E a pessoa, ao desembrulhar esse presente, vê o presente e fica satisfeito com o presente. E ele chega, abraça. Quais dos dois ficaram mais felizes? Certamente os dois. Mas você que deu o presente, realmente a alegria de ver outra pessoa satisfeita traz realmente uma alegria enorme. Realmente o dar é importante. Nós crescemos. Temos um exemplo na natureza que é o Mar Morto. É um dos, digamos, é o mar que encontra-se a um nível mais inferior do mundo. Ou seja, encontra-se a menos 400 metros abaixo do nível normal. E, por ser um mar que não dá água, nesse mar não vamos encontrar peixes nem plantas. Vamos encontrar apenas alguns micro-organismos que sobrevivem num ambiente com uma concentração de sal muito grande. Porquê? É porque esse mar não renova. Esse mar só recebe. Então, quando nós só recebemos, temos problema. Temos então de dar. Porque a palavra de Deus já dizia. Podemos ler mais um verso no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. O nosso irmão Carlos pode ler esse versículo para nos mostrar essa questão do dar para crescer. Parece muitas vezes uma dinâmica ou uma ideia que vem em contramão com aquilo que o mundo ensina. Mas realmente podemos ler Lucas 6, 38, que nos faz essa comparação e nos dá essa ideia do ensino de Jesus. Lucas 6, 38. Ok, diz-nos: dei e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. É interessante. Então, nós recebemos na medida em que nós damos. E quanto mais damos, a nossa medida vai transbordar e vai cair no nosso regaço. Gostaria de partilhar convosco uma citação do livro Zé das Nações,
da nossa irmã Ellen White, capítulo 14, Deus poderia ter atingido o seu objetivo de salvar pecadores sem nosso auxílio. Mas, para podermos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, precisamos de partilhar a sua obra. Deus poderia terminar essa obra sem a nossa participação, mas Ele quer que nós assemelhemos a Cristo. E para isso, temos de fazer aquilo que Cristo fez. Ele deu, Ele partilhou com os outros esse amor. Então, para crescermos, temos de dar. E quando mais damos, mais crescemos. E agindo assim, vamos então cumprir com a ordem do Mestre. O nosso irmão Carlos já falou um pouco sobre essa questão da fidelidade à ordem que Cristo deu. Podia acrescentar mais alguma coisa, alguns aspectos em relação à fidelidade à ordem de Cristo? Qual é a prioridade de Cristo? Qual é a prioridade de Deus para a nossa vida? Bom, o nosso Deus, sendo um Deus de amor e de misericórdia, Ele é longânimo para conosco. Ele dá oportunidades. Nós, como seres humanos, nós podemos ver quantas pessoas longe de Deus, quantas pessoas andando, procurando os seus próprios caminhos, vivendo as suas próprias vidas, não querem regras, querem viver fazendo somente o que lhe agrada e que agrada o seu coração. Quando o próprio Deus nos diz que o coração é enganoso, mas as pessoas querem ouvir os seus corações e não ouvir as mensagens maravilhosas, o conselho de Deus que é melhor para nós. Não querem ouvir. Então, nós precisamos ter fidelidade à ordem de Cristo. Qual ordem? Ele diz que nós precisamos de levar o seu amor aos outros. Exatamente. E como já dizia, Deus realmente é apaixonado pelas almas. E o seu desejo é que todos se salvem, todos venham ao conhecimento da verdade. Então, a prioridade de Deus é a nossa salvação. E quando nós também, para cumprirmos, temos também de ter prioridade na nossa vida. Devemos considerar a questão da salvação dos outros uma prioridade em nossa vida. E ter assim uma mudança, ter um empenho, ser fiel à ordem. Porque a ordem é levar a mensagem, a ordem é ajudar os outros, a ordem é partilhar com os outros a mensagem da esperança. Porque já desde o Antigo Testamento é demonstrado isso. Deus, as profecias muitas vezes são locais, muitas vezes tem uma projeção para o futuro, mas Deus já tinha falado do Messias que devia vir para salvar os gentios. Também escolheu o apóstolo Paulo, que até foi denominado como o apóstolo dos gentios. Porquê? Porque os gentios somos todos que precisam da salvação. Mas, Carlos, para terminar, qual deve ser a nossa motivação? Qual deve ser a motivação para levar alegria a Deus? A motivação para, digamos, dar oportunidades às pessoas? A motivação para dar e para podermos crescer? Qual deve ser a verdadeira motivação dos crentes, dos cristãos? Sim, pastor, incontáveis motivos para testemunhar. São incontáveis. Mas o melhor de todos os motivos, é o amor. E se temos amor, ou quando entendermos o amor de Deus por nós, que nós não merecemos, mas Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele envolveu o céu para resgate do homem. Enviou Jesus. Tem o Espírito Santo pronto, disposto a falar aos nossos corações. Tem os anjos à nossa disposição, ajudando-nos a vencer. Ele chama uma pessoa, ele transforma essa pessoa, a pessoa que
que o aceita, ele o prepara para testemunhar. E assim, quando ele entende esse amor de Deus maravilhoso, então ele não pode ficar calado, ele tem que transmitir, tem que falar para os outros. Mas é tudo por amor. Eu queria contar uma experiência. Um médico, esse médico morava sozinho. Ele estava vindo do trabalho, do hospital, ia para casa, e no caminho ele viu, à beira da estrada, um cão que estava na vala ao lado da estrada. Algum condutor distraído passou, bateu nesse cão e quase a morrer, ele simplesmente tirou da estrada, deitou-lhe lá dentro dessa vala. Esse homem, esse médico, parou o carro para ver o que se passava. Ele viu esse cão, ele prestou os primeiros socorros para ele. Quando ele prestou os primeiros socorros, colocou-o dentro do carro, levou para a sua casa. Ali, ele cuidou desse cão, porque esse cão estava muito magro, estava cheio de feridas. E então ali, ele cuidou dele, sarou as feridas. Quando o cão já estava bem fofinho, bem bonitinho, os dois que viviam ali nessa casa eram companheiros. Mas um dia esse médico, por descuido, deixou a porta aberta e esse cão saiu. E quando o médico viu, ele saiu correr, né? E ele ficou muito triste. Achou que esse cão era muito ingrato. Ele disse: tudo que eu fiz por ele, né? Eu dei comida para ele, estava quase a morrer, ajudei as feridas, agora está bonitinho, está aqui comigo, já acostumei com ele, ele vai embora. E esse médico foi para o trabalho. Quando regressou, no fim do dia, ele não viu esse cão, não estava na porta, porque ele deixou a porta fechada. Mas de repente, ele fechou a porta, entrou, estava triste lá dentro, de repente sentiu algo na porta. Veio para ver. E quando chegou na porta, encontrou ali esse cão, com mais alguns que eram seus companheiros, amigos, que estava também na situação muito precária, magros, cheios de feridas, né? Como dizemos em Cabo Verde, cheio de coceirinha em São Vicente. Mas esse médico sorriu, entendeu o que estava a passar. Esse cão ficou tão grato por que aconteceu com ele, que foi buscar mais pessoas para serem também tratadas pelo médico. Então, nós fomos encontrados por Jesus, cheio de feridas, cheio de fome, cheio de problemas. Ele sarou as nossas feridas, limpou as nossas lágrimas, alimentou-nos com o pão da vida, que é a sua palavra, não é? Com a água da vida, que é a sua palavra. Então, nós sentimos bem, estamos felizes, então precisamos procurar outros, assim como esse cão fez. Obrigado, Carlos, por essa experiência, realmente que nos motiva. O amor realmente deve ser o motor de tudo aquilo que fazemos. Como o apóstolo Paulo já dizia, o amor de Cristo nos constrange ou nos motiva. Gostaríamos de terminar lendo uma citação na parte do auxiliar da nossa lição. Diz o seguinte: testemunhamos porque sabemos que testemunhar é um dos meios de levar alegria ao coração de Deus e nos permitir crescer espiritualmente. Quando mais o amarmos, mais iremos partilhar o seu amor. Quando mais partilharmos o seu amor, mais o amaremos. Realmente devemos testemunhar porque vamos trazer alegria ao coração de Deus. Devemos testemunhar porque vamos dar oportunidade a outras pessoas de conhecerem Cristo.
Devemos testemunhar também porque realmente estaremos crescendo. E devemos testemunhar porque é a ordem do Mestre. Nós, então, agradecemos pela sua presença, agradecemos pelos momentos que passamos aqui e na próxima sexta-feira esperemos a sua companhia, a sua presença conosco para termos mais um estudo da lição da Bíblia, ou seja, os ensinos da Bíblia. Então, até a próxima sexta-feira, que Deus continue abençoando. Um feliz sábado para si e para a sua família, em nome de Jesus. Amém.